Oi, meus queridos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, tá? Bom, na nossa aula do YouTube de hoje, nós vamos falar sobre o módulo 4 da apostila de Química, que o tema é laboratório, tá? Eu preparei aqui uma apresentação para mostrar a vocês os principais tópicos relativos a esse tema. Então, vou colocar aqui na apresentação aqui do PowerPoint. Bom, pessoal, o laboratório, ele é o lugar que a gente utiliza para fazer os experimentos. A maioria dos experimentos, testes de reações químicas, tá? Então, é um local próprio, com características próprias para fazer esse tipo de procedimento, tá bom? As principais características relativas à segurança, o que é, né? As dimensões corretas entre os equipamentos e janelas para a circulação do ar. Então, você, aqui na foto dá para ver que um equipamento ele não fica coladinho com o outro, não, né? Deve existir um espaço entre um equipamento e outro para que haja também a circulação de ar no meio desses equipamentos, tá? E impedir que haja uma contaminação. Afinal de contas, toda vez que a gente está muito próximo um do outro, a contaminação ela é mais rápida do que se você estiver num local arejado, tá? As lâmpadas, elas devem ser fluorescentes dentro do laboratório para que não haja o aquecimento do ambiente. Muitas vezes, quando a gente está fazendo uma reação química, né, se você tiver um aquecimento, uma temperatura mais elevada, pode ocorrer uma explosão ou pode alterar a reação, tá? Então, por isso que é utilizada lâmpadas fluorescentes dentro de um laboratório. As paredes devem ser de azulejo branco porque facilita a limpeza. Você consegue visualizar as partes que estão mais sujas, né? E consegue também visualizar quando elas estão limpas. Bom, portas com abertura para o lado de fora. Isso aqui é uma norma de segurança importantíssima, tá? No caso de um risco de explosão, por exemplo, essas portas não podem ter trancas, tá? E elas devem ser sempre abertas para o lado de fora. Bom, todo laboratório que se preze deve ter também um extintor de incêndio, né? Porque, aliás, qualquer lugar, até dentro do carro, a gente utiliza extintor de incêndio, que dirá dentro de um laboratório que trabalha com reações químicas. Então, é um dos pontos mais importantes da segurança do laboratório. Pias e tanques de aço, por quê? Porque o aço, ele evita o desgaste do material, tá? No caso da pia. Ele vai evitar esse desgaste porque geralmente são colocados ali substâncias corrosivas. Agora, nenhuma substância corrosiva ela pode ser jogada diretamente num tanque ou numa pia, né? Ela não pode entrar na rede de esgoto sem antes passar por um tratamento. Então, todas essas substâncias, mesmo as corrosivas, elas passam por um tratamento, mesmo aquelas soluções simples, que não tem nenhum fator de corrosão, tá? Elas têm que passar por um tratamento primeiro. Existe um tratamento, um líquido, que neutraliza as partículas dessa substância, e aí você faz esse tratamento na substância para depois você descartar ela nessa pia. Mesmo assim, o material deve ser de aço, para evitar qualquer tipo de desgaste, tá? Capela. O que vem a ser uma capela, né? A capela é um local, uma caixa de alumínio, vamos dizer assim. É um local reservado para que os cientistas, os pesquisadores e os técnicos de laboratório, eles realizem experimentos com substâncias perigosas, substâncias que possam explodir, que possam causar algum tipo de queima, tá? Ácidos, por exemplo, quando a pessoa está manuseando ácidos, ela precisa manusear nessa câmara que é chamada de capela, que tem a imagem aqui embaixo, olha. Isso aqui é uma capela, tá vendo? O profissional manuseando aqui dentro a substância. Então,
a capela ela vai neutralizar, ela vai impedir também que essas substâncias tenham contato direto com o rosto ou com o corpo do técnico, tá? E deve existir também, dentro de um laboratório, um chuveiro para a limpeza das substâncias corrosivas. Quando acontece uma falha dentro do laboratório e alguma substância corrosiva pinga ou mancha a roupa, né, a tendência da substância corrosiva é realmente formar buracos. Ela vai formando buracos, buracos, buracos até chegar na pele, quando ela queima, tá? Então, para evitar que essa substância chegue na pele, pare ali na roupa, o técnico ele deve imediatamente ir para o chuveiro e fazer a limpeza dessas substâncias antes que ela atinja a pele e faça uma queimadura. Bom, aqui a gente tem aparelhagem básica de um laboratório, é mais as vidrarias, tá? Os aparelhos em si, eu não coloquei nenhuma foto aqui para vocês, mas o principal deles todos é uma centrífuga, tá? A centrífuga é um aparelho que gira e vai fazendo a separação de elementos sólidos e líquidos, por exemplo, no sangue, né? Ela separa as células vermelhas, que são os elementos figurados, da parte branca, amarelada, que é o plasma. Então, a função da centrífuga é essa. Mas, enfim, eu coloquei a maior parte de vidrarias aqui, tá? Como o balão de fundo chato, olha aqui, o fundo dele é quadradinho, o balão de fundo chato que serve para dissolver substâncias, fazer agitações, misturas, né? E também para fazer o aquecimento de alguns líquidos. Temos o balão volumétrico, que dilui e prepara as soluções com volume exato. Então, a gente tem um balão volumétrico sem graduação, que é só para fazer a diluição de determinadas soluções. E nós temos o balão volumétrico graduado, que é esse aqui, ó, para a gente poder medir um volume exato, tá? Então, aqui vocês veem que ele está 500, aqui 500 ml, né? Então, quando a substância chega nessa marcação aqui, é sinal que a gente conseguiu medir o volume exato. Temos também um balão de fundo redondo, que serve para fazer a destilação de substâncias. O que vem a ser a destilação? A separação, né? Tornar aquela substância pura, livre de qualquer outro tipo de elemento, tá? É ela sozinha e mais ninguém. Então, isso é destilação, é você tornar uma substância pura, sem adição de outros elementos. E é muito usado, por exemplo, no processo de destilação, que nós vamos ver mais para frente, tá? Nós temos a proveta, que é essa daqui de baixo, olha, que está com líquidozinho azul. A proveta simplesmente mede e transfere líquidos, tá? De forma precisa, porque ela é graduada. Então, ela tem esses numerozinhos aqui justamente para manter o volume exato. A bureta, o que vem a ser a bureta? Esse aqui, ó. Tá vendo que aqui tem uma manivelazinha? Então, a bureta, ela vai servir para passagem de líquidos, para você transferir, na verdade, líquidos, só que líquidos com volumes exatos, porque ela também é graduada. Olha aqui, ó. Então, quando você abre essa válvulazinha aqui, essa manivelazinha, ela vai liberando aos poucos o líquido. Então, você tem que saber controlar para não sair de mais nem de menos, tá? O líquido. Então, a pipeta graduada, que é essa daqui de cima, tá? A pipeta graduada, ela também serve para medir e transferir pequenos volumes, tá? De líquidos. E a pipeta volumétrica, que é essa daqui. Nesse balãozinho aqui de dentro, olha, tem uma medida X. Pode ser 20 ml, 25, 50, 60, 30. Aqui no caso da imagem é 25, tá? Então, ela vai fazer essa... Quando você aperta aqui... Peraí, deixa eu voltar. Quando você aperta aqui no meio, né, ela automaticamente suga aquele determinado volume que você necessita, tá? Bom, aqui a gente ainda tem outras vidrarias, que é o Erlenmeyer, que é esse aqui, olha, parecido com um funil, só que invertido, né? O Erlenmeyer, ele vai fazer somente preparação
e vai armazenar soluções, e ele também tem medidas de volumes exatos. Pode ter e pode não ter, tá? Esse daqui é o bico de Bunsen, que a gente chama, que é um aquecedor a gás utilizado para produtos não inflamáveis. Quando a gente precisa, por exemplo, aquecer uma reação, sendo que essa reação não vai provocar incêndio, ou fogo, ou explosão, enfim, você precisa aquecer a reação para que ela dê resultado. Então, você utiliza o bico de Bunsen, tá? O vidro, a vidraria fica aqui em cima. E aqui embaixo tem uma válvulazinha que você controla o tamanho da chama do fogo, tá? Então, aqui a chama está alta, mas tem como ela ficar mais baixa, tá? Por causa dessa chavinha que fica por aqui por baixo. Aqui nessa imagem nem tem a chavinha, deve estar do outro lado aqui da imagem, mas todos os bicos de Bunsen tem que ter, tá? Aqui nós temos um becker, que é utilizado para realizar misturas, preparar reações, dissoluções e medir também pequenos volumes, porque ele é graduado, é uma vidraria graduada. Aqui nós temos uma foto de um destilador, tá? O que vem a ser o destilador? O destilador, ele vai fazer a separação de dois líquidos. O líquido que for mais volátil, ou seja, aquele que conseguir evaporar mais facilmente, ele evapora por aqui, ó. Aqui vai estar o líquido, ele vai evaporar. Aqui nós temos um condensador, tá? Esse condensador vai fazer a transformação do vapor em líquido novamente, que vai passar por aqui e vai chegar no outro vidrinho. Agora, aquela substância que for menos volátil, aquela que demorar mais tempo para evaporar, ela vai permanecer no vidro. Então, dessa forma, a gente consegue separar dois líquidos diferentes que estejam totalmente homogeneizados. O que for mais volátil vai para a evaporação e o menos volátil permanece na vidraria, tá? E aqui em cima a gente tem um tubo de ensaio que testa reações com reagentes. Olha aqui, ó. Tá? Então, o tubo de ensaio ele é usado para isso, para fazer testes de vários tipos de reação, de exames, entendeu? De pigmentação. Bom, e aí a gente chega nas principais normas, tá? De segurança. Atenção, disciplina e responsabilidade. Isso é fundamental dentro de um laboratório. O técnico ele não tem o direito de errar, tá? Se ele errar, ele tem que reiniciar do princípio. Respeitar perigos e riscos, ou seja, não ultrapassar os limites de determinadas substâncias. Utilizar produtos químicos e equipamentos com autorização, ou seja, quando você vai utilizar um reagente ou um produto de limpeza dentro do laboratório, você tem que ter autorização de um técnico ou do biólogo para poder utilizar sem causar danos ali a qualquer material, tá? Manter higiene, isso é fundamental para não haver contaminação. Não comer ou beber, nem usar cosméticos dentro do laboratório. Muita gente acha que, vou passar um pó de arroz dentro do laboratório, as meninas, né? Vou passar um batom. Muitas vezes você entra em contato com o vapor de determinada substância que vai corroer aquele batom. E a sua boca, ela começa a descascar, entendeu? Então, provoca uma reação que não é muito agradável e leva um tempo para poder voltar ao normal, tá? Então, evitar produtos de maquiagem dentro do laboratório, não comer e nem beber para também não contaminar o ambiente nem os alimentos que você está consumindo. Usar o avental de algodão, né, que é uma proteção para o seu corpo, para a sua roupa. Sapatos devem ser fechados, nunca sandalinhas rasteiras, abertas, chinelos, nada disso. Sapatos fechados, porque se cai uma substância química no seu sapato, no seu pé, na verdade, se você tiver com o sapato fechado, não passa para o seu pé. Máscaras, luvas, calças compridas, isso aqui é fundamental. É raro você ver uma pessoa utilizando bermuda, short, saia. Aqui na imagem, se você observar, o jaleco da técnica aqui, ele é longo, né? E mesmo assim está errado, porque ela não está de calça comprida, ela deveria estar, para a proteção das pernas, tá? Usar sempre os cabelos presos, para que não contamine as amostras.
Não provar nem tocar reagentes de qualquer natureza. Ah, é vermelhinho, parece, sei lá, suco de morango, vou beber para ver se é bom. Não pode fazer nada disso, tá? Evitar contato com dos produtos com a pele, isso é óbvio. Além do jaleco, a pessoa deve estar usando óculos, luvas, enfim, né? Máscaras de proteção. Não usar vidros trincados ou quebrados. Muitas vezes as vidrarias quebram. Isso acontece muito no hospital público. A vidraria quebrou, não tem outra para repor no lugar, o técnico vai lá e reutiliza aquela mesma vidraria. E aí a solução ela pode vazar, você vai ter perda, né? E para você fazer uma reação química ou para você fazer um teste, por exemplo, um exame qualquer, você não pode ter perda de nenhum por cento dessa solução, tá? Trabalhar em local bem ventilado para também evitar a contaminação. Então, coloquei aqui para vocês, olha, as normas, higiene, uso de roupas apropriadas, insumos, tá? Atenção ao manusear reagentes, atenção com a eletricidade, tá? E atenção também com materiais biológicos, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês já estão habilitados para fazerem o capítulo 4 do livro de Química e na próxima aula da gente eu vou corrigir, tá bom? Um grande beijo, até a próxima!